Olá, nós vamos então para a nossa aula 7, né, da disciplina Programação Científica em Linguagem Fortran. Nós vamos falar de entrada e saída de dados formatada. Essa é a parte 1 da aula. Na parte 2 nós vamos ver alguns programas de exemplo. Então esse assunto está no capítulo 10 das notas, né, da referência. Então vamos lá. Na linguagem Fortran nós usamos essa declaração format, tá? Para controlar como os dados são ou apresentados ou lidos, né? E ele cita aqui. Então, nós tínhamos visto anteriormente que a gente pode usar uma forma de expressar que fica sob controle do compilador a forma em que um dado vai ser lido ou vai ser escrito, que é usando aquele asterisco entre parênteses, quando nós damos um comando de leitura ou escrita. E agora nós vamos ver que nós podemos especificar como o dado é para ser lido ou escrito quando isso for necessário, né? Então ele dá um exemplo aqui, por exemplo, se você estiver trabalhando com valores financeiros, né, em moeda, você precisa exatamente de duas casas decimais, né? Então é um exemplo, né, de que muitas vezes você precisa cumprir determinada formatação para atender a sua necessidade, né? Então ele diz, há especificadores de formato para cada tipo de dado: inteiro, real, caractere, lógico e complexo, né? Então vamos lá. O especificador de formato, né, que é o format, né? Então, os especificadores de formato são separados por vírgulas, né? E eles ficam entre parênteses em uma cadeia de caracteres, né? É importante notar o seguinte: essa forma que nós vamos ver inicialmente de introduzir a especificação de formato, né, ela é interessante a gente usar quando a formatação é muito simples, tá? Quando ela é mais elaborada, que você precisa colocar mais especificadores, ela não é adequada. Foi uma opção do autor da referência utilizar essa aqui como se fosse a forma mais padronizada, mas na realidade não é. Essa é recomendada quando as suas especificações de formato são bem simples e você não precisa repeti-las, né, frequentemente. E nós vamos ver todos os aspectos das especificações e no final, né, dessa descrição eu vou mostrar para vocês. A gente vai usar o label, que é uma etiqueta, que a gente vai ter um número que vai indicar a especificação de formato, que é uma maneira muito mais funcional da gente utilizar. Mas, para não confundir, nós vamos seguir a nota e no final eu vou apresentar para vocês, e nos exemplos, na parte 2, como a gente usa isso também. Então vamos lá. Então ele diz aqui, no caso, as especificações são apresentadas entre parênteses. Então, assim, por exemplo, se eu tenho o comando de leitura, o read, abre parênteses, aqui eu vou usar o dispositivo padrão de entrada, que é o teclado expresso por asterisco, vírgula. Aí, nessa forma da gente definir o especificador de formato, ele vem direto ao lado do comando read, né? Então aqui você bota o plic, né, que isso aqui, que é a aspa simples, tá? E entre parênteses vem os especificadores de formato. E fechou parênteses aqui, vem as variáveis que você quer que sejam lidas no formato especificado aqui, tá? A mesma coisa se aplica no write, abre parênteses, asterisco, no caso aqui está usando o dispositivo padrão de saída, que é o monitor, vírgula,
aí vem aspas simples, abre parênteses, os especificadores de formato, que nós vamos ver a seguir, fecha parênteses, aspas simples e fecha parênteses novamente. E aqui vem as variáveis ou expressões que você quer que sejam escritas. Porque, lembrando, eu posso, por exemplo, eu tenho uma variável x, eu posso mandar imprimir, escrever a variável x, ou eu posso, por exemplo, pegar, eu quero ver a variável x multiplicada por 2, então eu posso usar uma expressão aqui também. Então eu posso, ao invés de colocar x, colocar 2 vezes x. Então, diretamente, o compilador vai entender que ele tem que pegar o conteúdo da variável x, multiplicar por 2 e apresentar. Então, isso é porque ele diz, por isso que ele coloca como expressões. Para entrada de dados, eu não posso fazer isso, só para saída de dados. Tá? Ele fala que há várias maneiras de definir o formato. Ele diz que essa é a mais fácil, mais direta. Sim, mas não é a mais funcional. Mas para formatações simples é adequada. Né? Então ele diz, o especificador de formato, ele substitui aquele segundo asterisco que a gente tinha aqui, quando a gente vinha com o comando de leitura ou escrita, entre parênteses vinha asterisco, vírgula, asterisco. Aí o segundo asterisco dizia, a especificação de formato é definida pelo compilador. Agora não, nós vamos assumir o controle e especificar, ok? Então vamos lá. Então, os especificadores de formato. Então ele diz, esses especificadores dizem exatamente como a entrada e saída de dados deve ser realizada. Tá? Cada valor que está sendo lido ou escrito requer um tamanho, uma quantidade de espaço. Tá? Então, por exemplo, um inteiro de 4 dígitos requer pelo menos 4 espaços ou posições, por exemplo, para você escrever. Tá? Portanto, o número de posições é uma parte que é a chave, né, na especificação, ou seja, o tamanho do campo que você quer utilizar para ler ou escrever o valor, seja o conteúdo da variável ou um literal. Então, nós vamos usar esses símbolos aqui na descrição que segue. Então, W é o número de posições a ser utilizado, o tamanho total do campo. M é o número mínimo de posições a serem utilizadas. D é o número de dígitos à direita do ponto decimal, quando nós estivermos lidando com variáveis de ponto flutuante. N é o número ou contagem. Isso é quando a gente quiser repetir um determinado... não, desculpe. O N aqui é um número ou contagem, ele poderia utilizar o mesmo assim como o contador de repetição, que é o R. Na realidade, ele só separa por letras diferentes, mas os dois são contadores de repetição. Mas é só para ele dizer assim, número ou contagem é quando ele está tratando especificamente de espaço, e R é um repetidor, que na realidade é um contador igual esse de contagem, que é um repetidor também. Tá? Então vamos lá. Então ele diz, para inteiros, né, o especificador é a letra I. Tá? E a especificação pode vir assim, R, que é repetição, o I e o W, que é o tamanho que a gente quer utilizar. Ou pode ser RIW.M. Tá? A seguir a gente vai detalhar isso tudo. Para reais é a letra F. Então eu vou ter, é opcional, isso aqui, esse R, esse repetidor, é só se for necessário. Então, o repetidor, a letra F, W, que é o tamanho total dos espaços que eu vou ocupar, ponto D. E D é o número de posições depois do ponto decimal. Lógico, é o R, que é opcional, o repetidor, o contador de repetições, a letra L e W é o tamanho. Caracteres, R, A, né?
ou RAW. Nós vamos ver qual a diferença entre esses dois. E número de espaços é x, nx. Então eu quero escrever um número, dar um espaço e escrever outro número na saída, eu vou ter só um x. Tá? Agora, não, eu quero dar 2 espaços entre cada um dos valores que vai ser impresso. Por exemplo, o n seria 2, eu colocaria 2x. Nós vamos ver exemplo disso tudo. Existe um outro posicionador que é o tab, né? Que é T e N. Né? Então, se você olhar lá no Word, o editor de texto, você vai ver em cima da tela, né, que tem umas marquinhas que são os tabs, né, que é a tabulação. E aí, quando você está usando a tabulação, você vai na tecla, né, que tem a setinha esquerda e direita, no lado esquerdo do seu teclado, você vai ver. Né, tem uma tecla que tem uma setinha esquerda e direita, que é o tabulador. Quando você clica ali, ele pula as posições de tabulação. Você pode fazer a mesma coisa aqui, controlando pela posição de tabulação. Então, por exemplo, T10 quer dizer que o cursor, na hora de imprimir, ele vai posicionar na coluna 10, a partir da margem, né? Ou contar 10 espaços a partir da margem e vai escrever a partir dali. Tá? Então, é uma tabulação que você controla aqui. E espaçamento vertical, que é a barra. Que quer dizer o quê? Pular a linha. Então, toda vez que você põe uma barra, pula uma linha. Se você quiser colocar 2 barras seguidas, quer dizer, vai pular 2 linhas. 3 barras seguidas, pula 3 linhas. Tá? Vamos seguindo. Adicionalmente, né? Vou abrir um pouquinho a tela aqui. Adicionalmente, cada especificador, o grupo de especificadores, pode ser repetido colocando na frente dele o repetidor de contagem, que é aquele R. Então, é o que ele fala aqui. Ó. Esse R aqui. Então, vamos supor, eu quero utilizar essa especificação aqui, vamos supor que seja I3, eu tenho 3 variáveis que eu quero imprimir todas da mesma forma, com 3 espaços. 3 conteúdos de variável inteiras, cada uma com 3 posições. Então, seria I3 para cada uma. Só que como eu quero escrever 3 variáveis com a mesma formatação, eu colocaria 3I3. Nós já vamos ver um exemplo. Então, o repetidor é para isso. Quando eu tenho a mesma especificação se aplicando a mais de uma variável. Tá? Aqui eu coloquei uma observação que ele não cita no texto. Né? Se eu tiver um especificador de formato que não seja suficiente para apresentar o valor, o conteúdo da variável que eu desejo, vai aparecer dessa forma aqui, ó, uma sequência de asteriscos. Tá? Eu botei aqui porque ele vai sair com o tamanho que você quer escrever. Por exemplo, você quer escrever o número 1000 inteiro, tá? E aí você bota a especificação para escrever esse valor, coloca assim, I2. Quando você põe I2, quer dizer, eu quero que escreva o conteúdo dessa variável, que é inteiro, eu quero escrever ocupando 2 espaços. Só que o número 1000 ocupa 4 espaços. O que vai acontecer? O compilador vai ver essa informação, o comando, ele não vai dar uma mensagem de erro, mas ele vai imprimir só com 2 asteriscos. Aí, quando você olhar o resultado, você vai entender que quando a sua saída está apresentada na forma de asteriscos, quer dizer que o programa rodou, funcionou, só que na hora de imprimir, o compilador não encontrou espaço suficiente, ele apresenta esses asteriscos. Aí você tem que ir lá ajustar a sua formatação para que o número possa caber. Tá? Bom, então vamos ver esses especificadores um a um. Né? Vamos começar aqui pelo especificador de inteiros. Né?
Então, o especificador de formato inteiro é o RIW ou RIW.M, né? Ele diz exatamente quantas posições devem ser utilizadas para ler ou escrever uma variável inteira. O W é o comprimento ou o número de espaços total que tem que ser utilizado. Ele chama de width, seria mais adequado, largura, né? Mas é o número de campos, número de posições. Se o número for negativo, o sinal de menos, ele ocupa uma posição. Então vamos supor, eu quero escrever o número menos 12. Então eu tenho que ter 3 posições. Uma para o sinal menos e mais 2 para os dois símbolos 1 e 2. Tá? O M é opcional e pode ser utilizado para identificar um número mínimo de dígitos para apresentar. E, no caso, se eu colocar um espaço muito grande e eu mandar ocupar um número mínimo de espaços, ele vai ser ocupado por zeros. Então, vamos supor, eu tenho um número para escrever que é o número 1, tá? E eu mando, na formatação, eu coloco assim, I4. Então eu digo, eu quero que esse valor seja escrito ocupando 4 espaços. Se eu só colocar I4, o que vai acontecer é que o compilador vai escrever só o número 1, tá? E vai deixar os outros 3 espaços em branco. Agora, se eu escrever I4.4, eu estou dizendo o seguinte, eu quero utilizar 4 campos, 4 posições, e quero que todas as 4 posições sejam ocupadas. Como eu só tenho um símbolo, que é significativo, que é o número 1, os outros 3 vão ser preenchidos com 0. Então, o resultado vai ser escrito assim, 0001. Tá? Então, é para isso que a gente escreve um número mínimo. Um número mínimo que tem de posições que tem que ser preenchidas. Não é muito comum a gente utilizar isso aí, mas está disponível. O que acontece é que ele vai preencher com zeros aqueles espaços que não tem nenhum símbolo para preencher, como eu falei para vocês. Tá? Então, ó, o M é opcional. Tá? O R é o número de vezes que o especificador de formato deve ser repetido. Já vamos ver um exemplo aqui embaixo. Então ele prossegue aqui. Ó. Vamos supor que eu estou utilizando o formato I6. E isso quer dizer o quê? O W, né, é o tamanho total do número de posições que eu posso utilizar. É 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó. Então o W são 6 posições. Então, vamos para um exemplo. Eu tenho aqui 3 variáveis inteiras. Defino ela como inteiras, integer. Uma variável no 1 que eu inicializo com o número 42. Uma variável no 2 que eu inicializo com 123. E uma variável no 3 com 4, 5, 6, 7. Né? Então, o seguinte, tem agora a seguir algumas comandos para escrever e podem ser utilizados para apresentar, por exemplo, a variável num1 sem espaço nenhum na frente dele, tá? Porque assim, o que acontece é que se eu tenho mais espaços, ele alinha pela direita, tá? Ele alinha pela direita. Então, por exemplo, eu vou dizer aqui, eu quero escrever a variável num1 com esse formato aqui, I2. Então eu boto write, vai imprimir no monitor, aspas simples, entre parênteses I2, fecha aspas simples, fecha parênteses. E aí o que vai acontecer? Vai escrever exatamente assim, 4, 2. 2 algarismos, tá? Aí eu poderia escrever, por exemplo, os valores das variáveis num1 e num 2, sem espaços antes nem depois. Então, ocupando exatamente o número de casa. Então, ele diz, a num 2 é o número 1, 2, 3, e a num 1 é 42. Então,
para que ocupe exatamente, eu tenho que ter 2 espaços para esse aqui, 3 espaços para esse aqui. Então, ele vai escrever aqui, ó, write, asterisco, vírgula, aí ele põe o especificador assim, I2, vírgula, I4, num 1 e num 2. Então, olha só, eu tenho 2 especificadores aqui e 2 variáveis. O compilador ele faz o quê? Por associação. O primeiro especificador se aplica à primeira variável, o segundo especificador se aplica à segunda variável. Então, ele vai escrever num 1 com 2 posições e num 2 com 4 posições. Olha só, como eu coloquei I2 e 4, ele vai escrever esse aqui com 2 posições e não tem espaços. Eu não pedi para escrever espaço entre elas. Então, ele vai usar 2 posições para escrever isso aqui e vai utilizar 4 posições para escrever isso aqui. Então, neste caso aqui, ele vai fazer assim, ó. 42, 1, 2, 3. Ele vai colocar junto. Tá? Seguindo aqui. Não, desculpe. Eu estava foi para a linha errada. 42, 1, 3, e 3, desculpe. Eu estava na linha errada. Aí ele vai escrever 42 com os 2 primeiros e 1, 2, 3 os segundos. Tá? Agora, se eu colocar I2 e 4, desculpe, eu me enganei aqui, estávamos vendo essa linha aqui. Se eu colocar I2 e 4, o que vai acontecer? Ele vai pegar essa especificação para num 1 e essa especificação para num 2. Como num 2 são só 3 algarismos e eu estou dizendo para ocupar 4, ele alinhando pela direita, então ele vai escrever 42 e vai pegar 1, 2, 3 e vai usar os 4 espaços, alinhado pela direita, ele vai deixar isso aqui como um espaço. Tá? Porque eu disse, use 2 espaços para a primeira variável e 4 para a segunda. Como só tem 3 símbolos, ele deixa isso aqui em branco. Se eu usasse I4.4, ele ia escrever 42, 0, 1, 2, 3. Tá? Aí ele diz aqui, vamos supor que eu colocasse essa formatação. Write, abre aspas, asterisco, vírgula, entre aspas, e 5, e 5, e 5. Para escrever num 1, num 2 e num 3. Então, essas 3 variáveis aqui, ele quer os conteúdos, cada uma delas utilizando 5 espaços. Aí, vai escrever assim, 1, 2, ele põe as aspas aqui para mostrar, vai virão 3 espaços e 42, 1 espaço, 2 espaços e 1, 2, 3, 1 espaço, 4, 5, 6, 7. Tá? Então, o compilador vai ajustar exatamente no tamanho que eu estou dizendo que é I5. Aí uma observação, aqui eu poderia usar esse repetidor aqui, ó, o R, ao invés de eu colocar I5, I5 e vírgula I5, eu botar assim, ó, entre aspas aqui, ó, entre parênteses, 3 e 5. Ou seja, eu quero que esse especificador I5 seja utilizado 3 vezes. Então é assim que a gente usa o repetidor. Tá? Eu não preciso escrever assim. Se for a mesma coisa, a repetição, eu coloco 3 e 5. Tá? Aí ele diz aqui, ó, vamos supor que eu quisesse escrever o conteúdo da variável no 1, que é 42, ó, aí eu colocasse assim, ó, I6.4. Então quer dizer o seguinte, eu quero utilizar 6 posições e no mínimo 4 delas tem que estar preenchidas. Então ele escreve aqui, ó, entre aspas, ele estava dizendo 6 posições, 2 espaços, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu quero 4 preenchidas. Alinhou pela direita, o 42 preencheu com 0 e 0. Tá? Então, o 4 quer dizer pelo menos 4 preenchidas, ocupando no total 6 posições. Ok? Vamos seguir. Agora, o especificador de formato para variáveis reais. Tá? É o real.
Então, R é o repetidor, F, W.D. Então, diz quantas posições têm que ser utilizadas para ler ou escrever uma variável real. O W é o tamanho ou comprimento total, a largura que ele chama, né? Width. Número total de posições a ser utilizada, incluindo o ponto decimal. Isso é muito importante. Ó. Esse ponto decimal faz parte de todo a contagem de campos. Tá? Se o número for negativo, tem que incluir também uma possibilidade de um espaço para escrever um número negativo, o sinal de menos. Tá? A letra D, daqui, ó, W.D, diz quantos dígitos têm que ser apresentados após o ponto decimal, ou seja, o número de casas decimais que eu quero representar. Tá? E, nesse caso, o D não inclui o ponto decimal. Então, se eu quiser representar com duas casas decimais, eu vou ter que utilizar o D será igual a 2. Tá? O R é o repetidor. O funcionamento é idêntico ao que a gente viu na variável inteira. Tá? Então, por exemplo, o formato F6.2. Então, aqui, 6, F6, 6 é o W, é o número total de posições. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 posições, é o W. Aí, dessas 6 posições, eu quero utilizar duas para representar as casas decimais. Então, D é esse aqui. Depois do ponto decimal, eu venho com D igual a 2. Então, no total de 6 posições, eu quero uma dessas posições é do ponto, duas casas decimais, me sobram 3 posições para escrever a parte inteira. Então, eu posso escrever números, nesse caso, com até 3 dígitos na parte inteira. Se eu tentar escrever um número, por exemplo, 1000.33, com essa formatação não vai caber. Por quê? Porque está faltando aqui um espaço, porque eu quero 4 algarismos na parte inteira. Né? Ou se fosse o número menos 300.22, também nos daria, porque falta uma posição para o sinal menos. Tá? Então vamos aos exemplos. Então, botei essa observação aqui que é importante. O ponto decimal conta como uma posição. Nunca podemos esquecer isso. Tá? Então, por exemplo, dada essa, vai declarar 3 variáveis aqui, var1, var2 e var3, como reais. A primeira inicializada com 4.5, a segunda 12.0, a terceira 2145.5713. Né? Então, ele vai escrever a variável 1, tá? Sem ter nem espaços antes nem depois. Então, ele diz aqui, 4.5, eu preciso de quantas posições? Ok, uma para o 4, uma para o ponto e uma para o 5. Então, 3, F3. Lembrando, a inteira eu tenho que pôr o I, que é para dizer, ó, o conteúdo é de variável inteira. No ponto flutuante, a variável real é o F. Tá? Então, são 3, aí vem ponto, lembrando o especificador, ó, fw.d. Então, F, W, tamanho 3, total 3, ponto, e quantas casas decimais eu quero? Uma só, então F3.1, var 1. Então, por associação também, o compilador vai associar esse formato a essa variável. Então, por exemplo, se essa variável aqui, var1, ela tivesse definida como inteira, se eu colocasse esse formato aqui de real com uma variável inteira, o compilador dá um erro. Tá? Ele vai dizer, ó, é incompatível. O formato que você está dando não se aplica a essa variável. Se a gente erra a formatação, o compilador dá erro, tá? Em termos de tipo. Então ele diz, nesse caso aqui, vai imprimir 4.5 sem espaços na frente, né? Leading, né? Posso imprimir diversas variáveis, por exemplo, eu quero escrever var1 e var2, tá? Então, eu quero a var1, agora eu quero escrever com 5.2.
ou seja, F5.2. Vão ter 5 espaços e 2 casas decimais. E a variável var2, que é 12.0, eu quero escrever no formato F8.3, ocupando 8 posições com 3 casas decimais. Novamente, a associação é por posição. Primeiro formatador, especificador para a primeira variável, segundo para a segunda variável, né? Então, no caso F5.2, eu quero escrever 4.5. Então, ele vai pegar 5 posições. Então, está entre... vamos pegar, as aspas vêm daqui para cá. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5 é um espaço. Tá? E 2 casas decimais, 50, 50. E o outro, 8.3. Então é 12.0, então vai ter uma posição, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Tá? 2 espaços em branco aqui, com 3 casas decimais. 1, 2, 3. Tá? Se eu quiser, vamos supor que eu quisesse imprimir aqui exatamente 4.5 e 12.0. Tá? Então eu colocaria 1, 2, 3, F3.1, 1, 2, 3, 4, F4.1. E aí o que ele ia imprimir? Ia imprimir 4.5 e imediatamente do lado 12.0. Se eu quisesse dar um espaço entre elas, aí eu poderia colocar F3.1, 1x, F4.1. Aí eu estou controlando especificamente quantos espaços eu quero dar. Tá? Então aqui os espaços aparecem porque é da forma que eu especifiquei. Mas eu poderia ter colocado aqui F5.2, 2x, F8.3. O que o compilador ia fazer? Ia adicionar 2 espaços entre o primeiro resultado e o segundo resultado. Então, o x é o espaço. E o contador de espaços é aquele n. Então, eu posso botar 2x, 3x, 4x, quantos forem adequados para mim. Aí ele diz aqui, outro exemplo, eu quero imprimir as variáveis, o conteúdo de var1, var2 e var3, nesse formato aqui, F10.4. Tá? Então, vamos pegar essa aqui, ó. Ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 posições. Então, ele vai escrever, ó, tem 4 casas decimais, então é 10.4. Ocupa 9 espaços, ele deixa mais um aqui. A variável var2, que é 12.0, ele vai botar 1, 2, 3, 4 casas decimais, 5, 6, 7. E vai 8, 9, 10, 3 espaços. E esse daqui, o 4.5, a mesma coisa. 4 casas decimais, ponto, o número 4. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 4 espaços. Aqui, eu poderia ter usado o repetidor. Ao invés de botar F10.4, 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 eu colocaria 3 F10.4. Né? Então, facilitaria para eu colocar essa especificação. Ok? Então, vamos lá. Eu botei aqui em outra cor porque isso aqui é muito importante. Muito embora nós possamos escrever um número usando tantas posições quantas a gente deseje, isso é apenas a formatação da entrada e da saída. O número de posições ou tamanho não é a precisão, que é o quê? Número de dígitos significativos. Tá? A precisão real de números, a precisão padrão de números reais é em torno de 7 dígitos significativos, quando nós estamos com máquinas de 32 bits. Tá? Isso é a precisão. No entanto, nós podemos mandar escrever, por exemplo, o número real com 50 posições, das quais 25 são para a parte fracionária. Tá? Então, isso só vai descrever a aparência, mas não vai mudar a precisão do número. Isso é muito importante. Tá? Então, não adianta você querer estar trabalhando com 7 dígitos significativos e querer imprimir 20 dígitos significativos. Isso aí não vai ter sentido nenhum. Tá? Por quê? Porque a sua precisão
não alcança tantos dígitos decimais da mantissa. Então, por isso que você tem que manter uma certa coerência. E você pode fazer cálculos, por exemplo, com precisão de 15 dígitos significativos e imprimir o teu resultado só com uma casa decimal. Não é obrigado a você botar um número máximo de dígitos significativos. Sempre que possível, principalmente em modelagem numérica, em que você usa chamados métodos de marcha, em que a próxima solução depende da solução anterior, que você vai avançando com a tua solução em cálculos que são progressivos, a solução anterior, ela vai servir de base, condição inicial para o próximo passo, e isso leva o quê? Em geral, todo método numérico tem algum tipo de erro, e aí esses erros eles vão se acumulando. Quanto melhor a tua precisão, né, numérica, então menos erros você acumula. Agora, pode ser que lá no final do teu cálculo você só precise o resultado com uma casa decimal, mas internamente é bom você fazer os cálculos com tantas casas, dígitos significativos quanto possível, porque isso vai reduzir os teus erros, principalmente nesse tipo de simulação ou modelagem que você usa métodos. O método ele depende de cálculos que são progressivos, né? Ok, então agora vamos falar do especificador de variáveis lógicas. Tá? Então, o especificador de variável lógica tem formato aqui R, a letra L e W. Né? Então, diz para o sistema exatamente quantas posições deve ser utilizada para ler ou para escrever uma variável lógica. Né? O W é a largura ou o número de casas decimais que tem que ser lida. O R é o número de vezes que ele deve ser repetido. Tá? A variável lógica só pode ter esses dois valores, ponto true e ponto false. Né? A largura vai especificar o tamanho de caracteres lógicos, caracteres das constantes lógicas que vão ser lidas. Só que na realidade é o seguinte, por exemplo, então olha só, quando eu inicializo, declaro a variável lógica e inicializo, no caso aqui é door open e window open, quando eu inicializo, eu tenho que botar o ponto antes e depois, ó, ponto true, ponto false, tá? E aí ele vai mandar escrever, tá? Quando ele manda escrever, tá? Só apresenta as letras T ou F, tá? Só apresenta as letras T ou F, né? Então, nesse caso, asterisco, vírgula, entre a aspa simples, bota aqui L1, 1x L1, vai mandar escrever door open, window open, ele vai escrever a letra T, porque ele escreve só a primeira letra, um espaço entre elas e o F. Agora, se eu usasse aqui, ó, L3, 2x, L3, como o conteúdo é true e false, ele não escreve true ou false as três primeiras letras. Ele só escreve T, vai escrever aqui, no caso, 3 espaços, dar mais 2 espaços e escrever F e 2 espaços. No caso da variável lógica, ele não alinha pela direita, ele alinha pela esquerda. Tá? Então, por isso que ele põe o T, 2 espaços, aí esses outros 2 espaços é do 2x, o F, e 2 espaços. Tá? Que vai ler, vai escrever no total de 8 caracteres. Né? T seguido por 2 espaços, do L3, 2 espaços a mais do 2x e o F seguido de 3 espaços. Agora, se você estiver lendo variável lógica, tá? Se você colocar, por exemplo, L1, você tem que colocar a primeira letra, ou T ou F, tá? Se for true ou false.
Se você colocar mais de uma posição, botar L2, por exemplo, você pode entrar com o valor tanto pela letra T ou F, ou você pode botar ponto .true e ele vai ler só os 2 primeiros caracteres e vai entender que é true, ou false, ponto false. Então tem que ter, se você quer usar o ponto na leitura, você tem que ter pelo menos L2, para ele ler a primeira letra. Se você botar L1, coloca ou T ou F sem o ponto, que aí o compilador consegue ler. É um negócio meio estranho, né? Mas é assim que funciona no Fortran. Eu nunca tive que ler arquivo assim, não me lembro de ter que ler arquivo com conteúdos de variáveis lógicas, né? As maneiras que eu já utilizei, eu sempre inicializo, nunca tive que ler de nenhum arquivo ou do teclado, né? Mas é possível fazer desse jeito que eu falei para vocês. Tá? Seguindo, então vamos ao especificador de formato de caractere. Então aqui tem um errinho no texto, aqui é o especificador de formato de caractere, não é real, tá? É RAW, é a letra A. Então diz, para dizer exatamente quantas posições devem ser utilizadas para leitura ou escrita de uma variável caractere. O W é a largura, o tamanho do campo que você vai utilizar. Quantas posições, né, vão ser utilizadas. Se ela não for especificada, isso é uma característica só para especificador de caractere. Se ela não for especificada, se o formato, melhor dizendo, não for especificado, usa o comprimento da string, da cadeia de caracteres. Então, o compilador mesmo, ele vai lá, vai contar quantas posições e ele ajusta para o tamanho da cadeia de caracteres, ou seja, tudo que estiver entre aspas, né? O R é o número de vezes que o especificador deve ser repetido. Então, ele dá o exemplo, o especificador A6 aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o C é para dizer que é caractere, e ó, o tamanho total do campo. Então, ele dá um exemplo. Por exemplo, aqui ele vai dizer, define a variável MSG como um caractere, aí aqui, ó, len igual a 11. Então, ele está dizendo, está definindo que o número de posições para armazenamento de um conteúdo na variável MSG é de 11 posições, 11 símbolos. Ele escreve aqui Hello World que usa os 11, tá? E aqui ele vai dizer vai escrever sem espaços antes ou depois, com o formato write, asterisco, vírgula, e o especificador A11 e MSG, ou seja, esse especificador se aplica a essa variável. Tá? E aí ele vai escrever exatamente dessa forma. Tá? O que acontece com variável caractere é o seguinte, se você mandar imprimir com um número menor, ele não vai preencher com um asterisco. Aqui, isso é só para valor numérico. Aqui ele vai truncar. Vamos supor que você mandasse escrever no formato A1. Tá? Ele ia escrever só o primeiro símbolo, que é o H. Ele não põe asterisco, ele trunca. Tá? Aí ele diz assim, a contagem não é requerida quando eu estou usando o formatador na forma A, sem utilizar o número do lado. Então, como ele põe aqui, ó, A, entre parênteses, MSG. Vai escrever o mesmo Hello World. Tá? Então, quando eu quero deixar, melhor dizendo, quando eu quero que o compilador ocupe exatamente aquele número de posições do conteúdo da variável, eu ponho A. Mas por quê? Por exemplo, eu poderia ter aqui, mandar escrever A20. O que ele ia fazer? Ele ia imprimir a palavra Hello World e ia deixar, no caso, 10 espaços. Isso é interessante quando você quer fazer, por exemplo, uma tabela e quer que sempre
vai imprimir uma série de linhas e quer que todas tenham a mesma posição, iniciando na mesma posição cada coluna, e vamos supor, tem cadeias de caracteres, então mesmo que o conteúdo tenha um menor número de posições efetivamente ocupadas do que o teu formato, mas isso vai fazer com que em cada linha sempre esteja alinhado o resultado. Vamos supor, você pode ter uma lista em que você vai ter nomes de pessoas e valores numéricos ao lado, no número de nomes de localidades e, sei lá, populações. E você quer imprimir esse resultado numa tabela toda ordenada, e aí você, colocando dessa forma, ao invés de usar a tabulação, você pode mandar escrever com um número grande de espaços, que vai ser sempre deixado, mesmo que o conteúdo seja menor, ele deixa um número de espaços para começar a próxima variável que vai ser impressa, ela está sempre alinhada com a linha de cima e a linha de baixo. Então, você pode colocar mais. Agora, não, eu quero imprimir exatamente com o número de símbolos que tem ali na minha cadeia de caracteres. Aí você põe o A. Aí o compilador ele vai ajustar e só vai imprimir com aquele número de posições. Aqui ele dá um exemplo que ele vai mandar imprimir, vai colocar junto aqui, ó. Ele vai mandar escrever o conteúdo da variável MSG e essa string aqui, Goodbye Cruel World, tá? Então ele vai botar A9, tá? Ele vai querer imprimir MSG, o conteúdo de MSG com o formato A9, 2 espaços, 2x, e A vai ser escrever Goodbye Cruel World exatamente da forma que está aqui. O 2x aqui eu botei só para destacar, e 2 espaços entre elas. Na hora de escrever, o que ele vai fazer? Hello World precisava de 11. Como eu mandei imprimir com A9, ó, ele trunca as duas últimas. Então, ó, fica Hello World, 2, aí vai ficar 2 espaços desse 2x, porque ele truncou os 9 aqui, jogou isso fora. Esses 2 espaços aqui é desse 2x que eu coloquei aqui. E depois vem Goodbye Cruel World com o mesmo tamanho exato que tem aqui, porque eu usei o especificador A. Tá? Então, quando eu mando imprimir com menos, ele não encheu de asteriscos. O que ele fez foi truncar. Agora nós vamos falar da cláusula, clause, né? Advance. Isso aqui é uma coisa meramente cosmética, tá? Isso aqui não tem, assim, eu vou dizer para você, não tem nenhuma importância. Mas, como está apresentado, é um negócio estético, assim, cosmético, mas não tem realmente nenhuma importância. Eu nunca utilizei esse negócio aqui, tá? Diz o seguinte, essa cláusula, eles usam isso aqui, essa expressão, é quando você tem o especificador e aí é como se fosse um adicional, uma subespecificação. Aí ele chama isso de cláusula. Ok, então vamos seguir. Essa cláusula, ela instrui o computador a avançar ou não para a próxima linha, né? Então, só tem 2 possíveis valores para essa cláusula, sim ou não, yes or no, né? Se ela não for incluída, o que normalmente a gente não usa, o valor default é yes, tá? Sim, ou seja, toda vez que ele encontrar um comando de read or write, ele pula a linha, né? Então, ele diz aqui que eu não conheço outra finalidade para isso. É útil quando a gente o prompt estiver aguardando um dado de entrada do usuário, né? E eu quero que o input seja de entrada nele na mesma linha que o prompt, ou seja, a mensagem que está aguardando a entrada do dado, né?
Quando estiver utilizando essa cláusula advance, eu não posso usar o asterisco para formatação. Eu tenho que ter um especificador. Tá? Então vamos lá. Ele dá o exemplo aqui. O programa ele vai escrever uma mensagem entre um valor de contagem, um valor qualquer, né, um valor N, vai aparecer essa mensagem entre o valor numérico N, e ele vai ficar aguardando a entrada pelo teclado do valor N, né, como a gente já viu. Né? Então, ele vai executar o programa. Aí o que vai aparecer? Programa tal, coisa tal, vai fazer. Entre o contador, 2 pontos. Aí ele pula a linha, fica aqui aguardando. Aí vamos supor, você entrou o número 3, ele vai executar e vai dar esse número 2640. Tá? Isso então eu não usei a cláusula advance aqui. Ele faz o default, ele pula a linha para esperar. Aí ele vai colocar aqui, ó. Agora ele vai usar a cláusula advance. Então ele vai dizer write, asterisco, vírgula, coisa e tal. Vai escrever essa mensagem com esse formato aqui, e aí ele põe advance no, tá? E vai dizer read, asterisco, n. O que vai acontecer aqui, a diferença? Então, ele vai escrever entre o número, e como eu estou com advance no, o que vai fazer, ele não vai pular a linha, o prompt vai continuar na mesma linha aqui. Aí você entra o número, tá? E aí dá o enter e ele escreve isso aqui que é o resultado. Ou seja, permite que o input seja de entrada nele na mesma linha que o prompt. Então, é assim, eu não vejo nada extremamente útil para essa cláusula, né? Mas enfim, tá aí e para dizer a verdade eu nunca utilizei, mas tá aí o recurso para quem tiver interesse. Tá? Eu incluí aqui 3 observações, então algumas são meio longas, então assim, quem quiser copiar, tá? Então dá uma parada no vídeo e copia o texto, tá? A primeira aqui, eu vou falar do uso do label, né? Da declaração format, tá? Então eu falei para vocês, esta forma que ele usa aqui para colocar o especificador, melhor dizendo, essa aqui não, essa aqui, por exemplo. Aqui ele está usando o especificador direto dentro na mesma linha de comando do write. Tá? Uma outra forma que eu considero a melhor, mais recomendada, é você usar o label da declaração format. Tá? Que é assim, um número que identifica a declaração format. Então, o seu uso facilita a programação, pois mesmo o label pode ser utilizado várias vezes. Por exemplo, então, vamos supor que eu queira escrever com um determinado... Este formato aqui, ó, essas variáveis x, y, z e i. Tá? Eu quero escrever x e y com formato f3.1, pular 2 espaços, escrever y com f6.2, pular 3 espaços, escrever... então, x seria para essa 2f3.1 para x e y, f6.2 para z, e i eu quero escrever no formato T4 e pular 2 linhas. Tá? Ao invés de eu colocar isso tudo aqui dentro, então vocês veem, quando eu tenho um especificador pequeno, eu posso colocar ele aqui dentro, como está aqui. Mas esse é um especificador grande, e muitas vezes a gente usa especificadores que são muito compridos, né? Que tem muito detalhe, muita informação aqui. Então, o que eu faço? Eu ponho um número aqui, que é o label, 15. E aí eu ponho logo abaixo eu ponho essa linha aqui, ó, 15, que é o mesmo número que identifica o label, escrevo format, e eu coloco a especificação aqui, ó, entre parênteses. Então, eu considero isso aqui mais funcional. Por quê? Vamos supor que em outra parte do programa, ó, eu quero escrever as variáveis A, B, C e J com esse mesmo formato aqui. Se eu estiver usando essa forma que está escrita aqui, eu vou ter que repetir isso daqui tudo dentro desse comando aqui.
Dessa forma não, eu coloco right asterisco, vírgula 15, os nomes das variáveis, automaticamente ele vai pegar o 15 que está aqui e vai aplicar. Isso facilita muito a vida da gente, porque em várias aplicações você tem resultados que você quer colocar todos utilizando o mesmo formato, para variáveis diferentes, mas o mesmo formato. E isso aqui é mais funcional. Além de ser mais simples de você escrever, que aqui é fácil você, quando você tiver, inclusive, aqui dentro, tiver cadeias de caracteres, coisa e tal, você tem que ter cuidado com esses pliques aqui, com parênteses, que você pode esquecer, e isso ocasiona erro. Aqui fica mais claro, mais limpa a programação, porque é só um número, e esse número aqui fica bem mais legível e mais elegante na hora de você verificar o teu formato, a tua especificação. Então eu recomendo que vocês usem isso aqui. Não é obrigatório, mas essa forma aqui, ó, favorece mais erro do que essa aqui, que é mais limpa, mais simples a gente fazer. Tá? A segunda observação é essa aqui, ó. Ela é bem grande. É o uso de especificadores E e D. Tá? Então, nós vimos a especificação para número real, tá? Só o F. Mas eu posso também utilizar para escrever uma formatação exponencial, que é a E. Então, vamos ver primeiro a E. Pode ocorrer do número a ser representado não se ajustar um tamanho de campo ser muito grande ou muito pequeno. Por exemplo, esse número aqui, ó, 999.99, não se ajusta ao formato F6.2. Teria como resultado aqui 6 asteriscos. Por quê? Porque eu defini 6 posições. Ele tentou colocar isso aqui, não coube no formatação, imprimir asterisco. Então, assim, às vezes você está processando alguma coisa, você não sabe ainda o tamanho do número que você vai ter de resultado. Quantas casas decimais. Vamos supor que é um número muito pequeno, na ordem de 10 elevado a menos 5. Aí você botou um formato para impressão lá, F3.1, por exemplo. Não vai caber aquele número lá. Tá? Na realidade vai aparecer, o resultado vai aparecer 0.0. Aí você acha que é um zero, mas na realidade é que está lá na quinta casa decimal e você não deu espaço suficiente para o número aparecer. Porque o que vai aparecer vai imprimir só o que dá. Então, nesse caso do ponto flutuante, ele imprime o que dá. Aqui não tem jeito dele imprimir, por quê? Pelo número de dígitos inteiros. Por isso que ele vai dar errado aqui. Mas se eu colocar o número é 0,000 na ordem de 10 a menos 10, o que ele vai imprimir é zero. Ele cabe, então ele trunca onde cabe. E aí você não vai saber que aquele resultado tem lá na quinta casa decimal. Então, se eu não sei antecipadamente o tamanho do número real, eu uso um especificador E, que é o exponencial. Então, por exemplo, esse número aqui, 1.2345667 vezes 10 a menos 12, eu posso escrever ele com esse formato aqui, E14.7. Aí ele vai aparecer assim, ó, 0.1234567 E elevado a menos 11. Tá? Então, o que é E14.7? 7 caracteres após o ponto decimal. Aqui tem um erro. No total de 14 caracteres. Né? Então, assim, quando eu digo E14.7, o 14 é o W. Aquele é o tamanho total do campo. Eu vou utilizar 14 posições. E eu quero 7 casas decimais. Então, aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, porque são esses 7 dígitos, mais 0 e ponto, 9, 10, 11, 12 e 13. Tá? Aí, esse, na realidade, vai ter um espaço aqui que ele vai deixar. Por que eu coloquei 14? Porque caso o número fosse negativo, eu teria que ter um espaçozinho aqui para o sinal menos. Por isso que eu ponho
deixei com 14, porque caso eu não sei, como eu falei aqui antes, não sei antecipadamente o tamanho do número, nem sei se é positivo ou negativo. Então eu deixo já um espaço para o sinal menos, tá? No total de 14 caracteres. Então, esses 14 incluem o quê? O sinal menos, o ponto decimal, o zero da mantiça, a letra E o sinal menos do expoente, caso seja necessário. Então, eventualmente, é um número elevado a 3. Tá? Ok, vai sobrar espaços, mas se eu estiver com uma potência de 10 que é negativa, aí eu já deixo um espaço. Tá? Então, para garantir a existência de espaços suficientes, o número total de caracteres, que é o W aqui, deve ser o número de casas decimais, vou corrigir aqui, decimais desejadas. Então, no caso, eu queria o quê? 7 casas decimais, mais o número 7. Por exemplo, se eu desejar 3 casas decimais, eu uso o quê? É 10.3. Porque eu vou ter as 3 casas decimais e mais 7 posições, que é para ocupar, eventualmente, o sinal de menos, ponto decimal, zero, mantiça, letra E, etc. Então, essa especificação que é muito útil quando você está na fase de desenvolvimento, ainda não sabe o tamanho de número, etc, etc, algumas vezes, você põe essa especificação que vai encaixar os teus resultados. O especificador D é equivalente ao mas é utilizado com variáveis de precisão estendida. A única diferença é essa, tá? Em que, ao invés de você usar o então o você usa para variáveis de precisão simples. E variáveis de precisão estendida, aí você troca o pelo D. Tá? Essa é a única coisa, a única diferença. Então, você colocaria assim D10.3 na especificação. Tá? Isso é muito útil, ok? Então, vou publicar isso aqui com as correções. Tá? E vamos à terceira observação, que é essa aqui. Sempre que possível, na leitura de dados, utilizar na leitura, só na leitura, utilizar o formato padrão asterisco sem especificação. Tá? Então, muitas vezes é útil para você ler, não é sempre possível você fazer isso, mas sempre que for possível, você tenta ler os dados sem especificar. Por exemplo, eu estou com nós vamos ver exemplos em que eu tenho 3 números, tá? E eu vou ler os 3 números, eu vou especificar cada um deles, quantos espaços tem, quantas posições são ocupadas por cada um deles, né? E aí, às vezes, quando você tem só números, por exemplo, você pode botar, sem especificação de formatação, só os nomes das variáveis que o compilador vai lá e consegue ler. O importante é que os números eles estejam separados, ou por vírgula ou por espaço. Existem algumas bases de dados em que você pega os números, eles estão todos juntos uns dos outros. Tá? Tem algumas bases de dados que vem assim, não vem espaço. Aí você não tem jeito, você tem que colocar a especificação de cada um dos números para ler exatamente da forma que está. Outras bases de dados, os números já vêm separados. Aí é mais fácil, você só põe o nome das variáveis, manda ler sem especificação e o próprio compilador ele ajusta o tamanho do jeito que você quer. Então, sempre que possível fazer isso, nem sempre vai poder. Tá? Porém, também pode-se utilizar a formatação. Se for necessário, a gente pode utilizar. Ok? Então, isso aqui conclui essa parte, né, da aula 7 e nós vamos, a seguir, nós vamos ver alguns